Vamos nessa, pessoal. Agora vamos falar sobre o cão de montanha dos Pirineus, uma raça que eu sou fã, uma raça belíssima, né? Que causa um impacto danado em quem nunca viu pela primeira vez e dá de cara com um desses cães. É impressionante mesmo. A ideia é fazer daqui pra frente vários vídeos, né? Com raças diferentes, tá? Aqui no nosso canal Pet. Eu queria agradecer ao Canil La Cascade de Couplan por ter nos fornecido imagens, tá? E principalmente um vídeo que a gente vai exibir aí no final. A criadora Chantal Cuisinier e o esposo dela que dão andamento aí na criação, tá? Então é a ela que fica o nosso agradecimento especial. Algumas das coisas comentadas no vídeo eu vou falar aqui antes para poder deixar o áudio mais livre, né? Para pausar o mínimo possível. Então, queria mostrar aqui que eles eram cães que guardavam castelos, né? E que eles ficaram populares quando Luís XIV passou a admirá-los, né? Aí todo mundo da corte queria ter um cão dessa raça. Como vocês podem ver, são cães de grande porte, né? Pelo padrão, a altura ideal vai de 70 a 80 centímetros, né? Existe uma tolerância para 2 centímetros a mais, se o cão tiver uma estrutura geral muito boa, né? No caso das fêmeas, o ideal é de 65 a 75 e também aceita aqueles 2 centímetros extra, né? Desde que haja bastante qualidade no conjunto todo. Aqui a gente apresenta duas cabeças próximas do ideal, né? Que o padrão pede. E é importante destacar a diferença entre macho e fêmea, né? Veja aqui que o macho tem uma cabeça muito mais potente, né? A cana nasal aqui, o focinho bem mais grossa, né? A calota aqui mais evidente, né? E ele principalmente é maior e tem uma juba muito mais visível, muito mais protuberante, né? Então o dimorfismo e a diferença sexual entre macho e fêmea é bastante visível quando o cão é adulto. É, o Pirineus pode ser todinho branco ou ter essas marcas de texugo aí. O que eles chamam de texugo são essas manchas misturadas de cinza com laranja, né? Essas marcas podem ser só laranja também, tá? E normalmente elas aparecem na cabeça e alguma coisa no tronco, né? Aqui do Canil Cascade de Couplan, um macho de excelente nível, né? Campeão na França, para a gente ter uma noção do que seria um exemplar bom, né? De potente, né? Aqui a gente vê a estrutura ideal da raça, né? Próxima aí de um quadrado, né? A inserção de orelhas aqui acompanha, né, o nível do olho, né? Então não é uma inserção nem alta nem baixa, é mediana, um pouquinho baixa, tá? Um stop delicado, tá? O dorso sempre muito firme, né? Dá para se perceber aqui a potência da ossatura, né? Nos membros, tá? Então é um cão de bastante força física. É fundamental para a raça ter ergô duplo nas patas traseiras, tá? É, a penalização seria grave se não tivesse. Tradicionalmente eles são guardas de rebanho, como a gente vai ver lá no vídeo, né? Então eles são cães que ficam com as ovelhas desde que são pequenos, né? Então eles acabam entendendo que o rebanho é o grupo social deles, né? E passam a fazer uma excelente proteção, né? Toda vez que se aproxima algum intruso. Por conta desse tipo de trabalho dos cães de proteção, existem na França avisos como esse aqui, criado pelo governo, né, para que as pessoas mantenham uma distância segura, né, ao passar próximo de um rebanho. Jamais passem no meio aqui do rebanho, né, trançando entre as ovelhas, né, e respeitem uma linha de distância aqui para que o cão não entenda que se trata de uma ameaça, né, para as ovelhas. A raça tem esse forte instinto de proteção, que originalmente ele dedica às ovelhas, mas se ele for criado com uma família, numa casa, ele vai transmitir para as pessoas. Então, ele vai ser um protetor nato, né, de toda a família.
Et hop, viens Vitaly, viens. Ces gros nounours tout blancs sont des montagnes des Pyrénées, également appelés des patous. Un chien ancestral puisque l'on retrouve sa trace dès le Moyen-Âge. Il était alors le gardien du château de Carcassonne. Introduit ensuite à la cour de Louis XIV, il devient le chouchou des têtes couronnées. Chantal et son mari ont craqué pour eux, au point d'en faire désormais l'élevage. Ils ne tarissent pas d'éloges sur eux. Como é falado aqui, o Pirineus descende do mastim tibetano, tá? Eles foram responsáveis pela guarda do castelo de Carcassonne, né? Onde morava o rei, Luís XIV. Aqui é a senhora Chantal e o marido que tocam adiante essa criação. Ela vai dizer que é uma raça bastante simpática e afetuosa e que não é um cachorro para qualquer um, né? Como também não é um cachorro para viver em apartamento. É um cão que vai fazer a função companhia e guarda muito bem, mas que não pode viver em pequenos espaços. Alors, le Montagne des Pyrénées, c'est un chien très sympa, très affectueux, un peu têtu, ça c'est sûr, mais quand on sait bien le maîtriser, il n'y a pas de problème. Hein? Viens, bébelle. Avec le dog allemand, ce montagnard est sans aucun doute le plus robuste des molossoïdes. Descendant du dog du Tibet, il peut atteindre les 70 kg et les 65 cm au garrot. Évidemment, c'est un chien à ne pas mettre entre toutes les mains. Il faut vraiment mettre les barrières, les interdits, les autorisations et surtout ne pas céder. Parce que c'est un chien têtu qui réessaiera le lendemain de faire la même bêtise. Et là, il ne faut pas céder et dire oh, bah, c'est un bébé, on va attendre. Surtout pas. Il faut vraiment lui inculquer dès le départ vraiment les règles à avoir à la maison. Ok, impossible de ne pas craquer pour eux. Pourtant, ne succombez pas si vous vivez en appartement. Votre ami y sera très malheureux. Le Montagne des Pyrénées est un chien rustique, donc il faut vraiment lui garder son instinct premier, c'est-à-dire que bon, c'est un chien de compagnie qui peut vivre dans une maison, mais qui préfère surtout être à l'extérieur. C'est pas un chien de salon, voilà. Allez bébé, un petit peu dehors. Oh là là, il pleut. Donc voilà, Dionysos et Douchka, donc des bébés qui ont 5 semaines. Donc là, on va commencer à les mettre un petit peu en contact avec les plus grands. Leur faire voir un petit peu le monde extérieur. Oh, les... Agora a criadora vai fazer aqui com esses filhotes de 4 ou 5 semanas um início de socialização, na qual eles vão ser apresentados para outros cães, né? E vão aprender a conviver com o barulho da casa, com o barulho do aspirador, da televisão, com o movimento das pessoas que visitam o canil, né? Então, para que eles tenham um crescimento equilibrado, para que nenhum barulho seja assustador para eles no futuro. Né? Gros bébé! Regarde mon nounou. Dans quelques semaines, Dionysos et Douchka seront séparés de leur mère et rejoindront une famille aimante. En attendant, notre éleveuse familiarise les bébés à leurs congénères. C'est la condition sine qua non pour en faire des adultes équilibrés et bien élevés. Oh, mais ils sont trop petits pour jouer encore. Petit cœur. Oh. Ça, c'est des copains. Copains, copines. Tiens, regarde bien. Une véritable école de la vie, il faut les habituer à tous les bruits. Tu voudrais jouer avec, hein, mais ils sont trop petits. Ils sont habitués à tous les bruits ménagers, aspirateurs, télévision, radio, enfin tout ce qui peut, une porte qui claque, les allées et venues de nous, bien évidemment. Donc ça les habitue à toutes sortes de bruits. Quand ils sont dehors, bon, quand la saison le permet, c'est la tondeuse, la débroussailleuse, et ce sont les gens qui passent, qui viennent voir l'élevage. Si on va voir les chiots juste pour leur donner à manger, ça peut être une catastrophe par la suite, parce que c'est un chien qui sera mal dans sa tête, et un chien qui est mal dans sa tête est trouillard, est peureux, il va se méfier de tout, il va pas se laisser caresser, et là il peut mordre. A importância dessa socialização é fornecer para quem pega um filhote um animal equilibrado e tranquilo, né? Que não vai se assustar e ficar com medo de qualquer coisa que apareça pela frente. Isso vai evitar ou dificultar que o novo comprador, o proprietário, tenha dificuldade com
temperamento do cão no futuro. Aqui vai mostrar a família do Alain. Eles gostam da raça já há muito tempo, né? Eles têm 3 exemplares. Né? Uma coisa que ele vai deixar claro é que são cães que precisam de espaço e que para desenvolverem o melhor deles precisam estar na companhia humana o mais tempo possível, a maior quantidade de tempo possível, tá bom? Aqui o Alain vai levar os seus cães já adultos, né, visitarem a criadora, né, como uma espécie de rotina. Alban et Alain sont les propriétaires de ces 3 gentils mastodontes. Amoureux de la race depuis toujours, ils ont peu à peu appris à cohabiter avec ces quelques 150 kilos de tendresse réunis. Cela implique tout de même quelques aménagements de leur vie quotidienne. C'est un chien fugueur qui a besoin d'espace, donc c'est vrai que si on laisse une porte ouverte sur l'extérieur, la première chose qu'il va être tenté de faire, c'est de se sauver tout simplement. Ils sont très protecteurs, notamment avec les enfants, très bons gardiens aussi, mais elles se fondent vraiment dans la famille. Ils sont quasiment continuellement avec nous. Lorsqu'on se déplace, ils sont avec nous. On essaye de privilégier ce contact, je dirais, maximum. Parce que c'est un chien qui, effectivement, n'aime pas forcément être seul. Il est toujours, dans sa race d'origine, il est en contact soit du troupeau ou autre. Et en l'occurrence, là, c'est d'être avec nous. Il faut l'éduquer, il faut prendre son temps, il faut avoir de la patience. Ce qu'on apprend, c'est éviter à ce qu'elle saute sur les gens, en l'occurrence sur les enfants. Parce que bon, on conçoit bien qu'une chienne qui fait 45-50 kilos par rapport à une enfant de 10 ans qui va faire 28-30 kilos, on comprend que le rapport n'est pas égal et ça peut être dangereux, effectivement. À l'origine, le patou est un chien de travail utilisé par les bergers pour se protéger des loups et des ours. A proteção que o Pyreneus exerce principalmente contra predadores, né? Lobos, ursos, lince, né? Avec le retour en France de ces précieux animaux, le Montagne des Pyrénées est aujourd'hui encore la solution idéale pour préserver les troupeaux des prédateurs. Ainsi, s'il est habitué aux moutons dès son plus jeune âge, le patou deviendra son plus fidèle défenseur. Une garde rapprochée qui demande alors beaucoup de prudence si l'on est randonneur. Para que ele desenvolva a total capacidade de proteção do rebanho, ele deve ser acostumado com as ovelhas desde muito pequeno, né? Il ne faut pas oublier qu'un chien au troupeau n'a pas du tout le même comportement qu'un chien de compagnie. Quand il voit arriver les randonneurs, il est tout de suite sur ses gardes, il regarde. Et vous devez faire pareil. C'est-à-dire que vous devez le regarder, faire son travail, mais surtout ne pas l'approcher. Parce qu'il protégera ses bêtes et dès que vous allez approcher du troupeau, il va vous prévenir. Et si vous insistez, c'est là qu'arrivent justement les... Não se pode esperar que um cão que é guarda de rebanhos tenha o mesmo comportamento de um cachorrinho de companhia, né? Ele é feito para proteger o rebanho e se você insistir em entrar na zona de proteção dele, ele vai reagir, tá? Ele vai atacar. Então ele é feito para pensar por si. Por isso é uma raça que às vezes não é extremamente obediente, mas que está acostumada a tomar decisões e resolver as coisas sozinho. Problème parce que il va essayer de protéger son troupeau au maximum. On vous le répète, ces chiens sont de magnifiques compagnons. Mais ne craquez pas trop vite, vous devez être très disponible et posséder au minimum un jardin. Et oui, comme tous les chiens de travail, le patou s'ennuie vite et peut développer des troubles du comportement graves si vous n'êtes pas assez présent. Et puis, évitez l'achat en animalerie, préférez les conseils d'éleveurs spécialisés et amoureux de leurs amis. Comme nous vous en présentons régulièrement dans cette émission. É fundamental que o cão dos Pirineus, ou patu, como ele se chama por apelido, né? Tenha bastante contato humano e bastante socialização para que ele desenvolva ao máximo seu potencial como companheiro e como guardião, né? Um cão para quem não se oferece espaço nem socialização, tá? Pode até desenvolver alguns problemas de comportamento, como destrutividade, ou ficar tímido ou agressivo, né? Ele precisa
que as coisas fluam naturalmente para que ele se desenvolva ao máximo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Essa breve apresentação sobre essa raça tão bacana, né? Obrigado a todos e um grande abraço.